Justiça e amor. Todos os valores da vida pedem extensão e rendimento para atenderem ao eterno equilíbrio nas bases do universo. Se o ouro reclama aplicação justa, também o conhecimento elevado exige substância e proveito. Se o primeiro acumulado inutilmente gera a cobiça que detém a cabeça do avaro no desvario da posse efêmera, o segundo, guardado sem ação nas obras edificantes, cria a vaidade que mergulha o coração orgulhoso nas trevas de espírito. Não basta compreender o estatuto que nos rege os destinos para que te harmonizes contigo mesmo. É necessário transfundas o próprio entendimento em serviço ao semelhante, para que a flama do cérebro se te faça luz no caminho. Não te demorarás estudando a ficha do irmão que sofre, aferindo-lhe os méritos e deméritos para expressares depois a bondade que teorizas. Antes de tudo, recorda que se o próximo experimenta aprovação e amargura por determinação da excelsa justiça, a tela de angústia em que o próximo se debate se te descerra aos olhos do mundo por determinação do divino amor, a fim de que exercites a piedade e a cooperação, o socorro fraterno e a solidariedade espontânea. Não ouvides que a alma alguma, enquanto na vestimenta da carne, poderá conhecer o integral conteúdo das próprias dívidas e auxilia aos outros quando puderes, embora saibas que o prodígio da redenção compulsória é plenamente impossível, de vez que amanhã chegará igualmente o teu dia de acerto maior na contabilidade divina. Não desistas de amparar através do bem, porquanto se o progresso e a felicidade na terra solicitassem apenas a penetração no conhecimento da lei e no simples entendimento de nossas culpas, de certo Jesus não se abalançaria a estender amorosas mãos entre os homens, suportando-nos a ignorância, os débitos e fraquezas, até o ponto de imolar-se na cruz, bastando para isso nos enviasse as boas novas de redenção em cartazes de propaganda dependurados no céu. Emmanuel nos esclarece que não basta para nós conhecer as leis divinas, entender racionalmente os ensinamentos de Deus, de Jesus, o que nós precisamos fazer para sermos felizes. É sim muito importante, mas principalmente precisamos sentir as leis divinas em nosso coração, em nossas vidas e, mais importante de tudo, vivenciá-las. Deixar que elas transformem as nossas ações, os nossos sentimentos, que nós consigamos manifestar o amor divino em nossas atitudes, que Jesus possa estar presente dentro do nosso lar, em nosso trabalho, por meio das nossas ações, pensamentos e sentimentos. Essa transformação é o grande convite, porque senão é como Emmanuel nos diz, se fosse somente conhecer os ensinamentos e as leis divinas, bastaria que Jesus colocasse cartazes no céu para que todos lessem e entendessem. Mas não, o convite ele vai muito além, é de uma transformação íntima, que depende da nossa vontade, do nosso esforço. Jesus não veio para multidões, ele veio para cada um de nós. Porque se fosse para ele transformar num passe de mágica, ele convidaria as pessoas para um local como se fosse um estádio, um local grande, e lá, com as pregações, iria simplesmente transformar as pessoas, transformar os espíritos.
E na verdade não é desta forma, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Jesus nos convida a esta transformação e pelo exercício do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, devemos buscar intimamente esta transformação no nosso dia a dia, na nossa vida. E Emmanuel nos diz, falando de justiça e de amor, que todos os valores da vida dependem do nosso esforço, né? Todos os valores da vida dependem extensão e rendimento para atenderem ao eterno equilíbrio nas bases do universo. Então, desenvolver virtudes, esses valores, quando nós assim o fazemos, nós estamos entrando em harmonia com as mesmas leis que regem os astros, a natureza e que regem o universo. Se o ouro reclama aplicação justa, também o conhecimento elevado exige substância e proveito. Ou seja, se já temos este conhecimento, se já percebemos a importância dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos dos Espíritos benfeitores, devemos fazer boa aplicação, devemos nos esforçar para desenvolver a humildade, né, para abrandar o nosso orgulho, desenvolvendo a humildade, para desenvolver a compaixão, né, e todas as virtudes necessárias ao nosso desenvolvimento. Não basta compreender o estatuto que nos rege os destinos, não basta compreender as leis. É necessário que nós nos harmonizemos com elas, ou seja, que nós coloquemos em prática na nossa vida. E quando nos esforçamos, nós percebemos que o efeito é imediato, o bem-estar ele é imediato, ele vem, é trabalhoso, demanda disciplina, perseverança, paciência, mas o bem-estar vem e permanece conosco. É necessário transfundas o próprio entendimento em serviço ao semelhante. Nós vamos entendendo que servir ao semelhante é servir a si mesmo. Que quanto mais auxiliamos aqueles que convivem conosco, mais nós trabalhamos para o nosso próprio bem-estar, para o nosso próprio progresso. É dando que se recebe, como nos disse Jesus. Não te demorarás estudando a ficha do irmão que sofre. Então nós vamos percebendo que não importa o que o outro tenha feito, qual é o histórico daquela pessoa, daquele paciente, daquele cliente que chega até nós, daquela pessoa que chega até nós, né, por alguma via, se ele é dependente químico, se ele tem aquele problema, se teve um histórico criminal, não importa. Nós passamos a perceber como um irmão que chega até nós com as suas necessidades. Não questionamos sua religião, seu credo, seu partido político, e sim tratamos como irmão. Antes de tudo, recorda que se o próximo experimenta provação e amargura por determinação da justiça excelsa, a tela da angústia em que o próximo se debate se te descerra aos olhos do mundo por determinação do divino amor. Ou seja, mas o outro se ele está passando por isso, é porque ele tem algum débito, né, com a justiça divina. Sim, com certeza, nós também temos os nossos. Mas se Deus permitiu que aquela pessoa chegasse até nós, cruzasse o nosso caminho, é porque Deus está confiando em nós, que nós podemos abrandar a dor do outro. Então, nós estamos aqui na Terra também para vivenciar as nossas provas, expiações, mas também para abrandar a dor do outro, para auxiliar o outro nas suas provas. Não podemos fazer pelo outro e nem devemos ter esta pretensão, mas sim temos o dever de, quando possível, quando estiver ao nosso alcance, fazer o bem no alcance de nossas forças, no limite de nossas forças. Que Deus confia e espera de nós também, que assim o façamos, que quando agimos assim, estamos em harmonia com a lei
de amor, de compaixão. Não ouvides que alma alguma, enquanto na vestimenta da carne, poderá conhecer o integral conteúdo das próprias dívidas. Então nós não temos acesso a todas as nossas dívidas, graças a Deus, e nem o próximo. Então quando nós vamos agindo no bem, nós vamos quitando dívidas que nós nem nos lembramos. E quando retornamos para a pátria espiritual, nós vamos ver lá o saldo, que se nós agimos, cumprimos os nossos deveres aqui na Terra, agimos no bem, nós conseguimos quitar muitos e muitos débitos. Então, pela misericórdia divina, nós não nos recordamos dos nossos débitos, mas pela vida que nós temos hoje, nós conseguimos ter uma bela noção. Não desistas de amparar através do bem ao outro e a si mesmo, sermos amorosos conosco, não paralisarmos na culpa, porquanto se o progresso e a felicidade na terra solicita-se apenas a penetração no conhecimento da lei e no simples entendimento de nossas culpas, se fosse somente isso, Jesus não teria vindo nos dar o modelo perfeito. Jesus não teria vindo nos mostrado como agir quando nos sentimos abandonados, quando somos agredidos de forma gratuita, pelo perdão, pela compaixão, de lembrarmos que somos espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida. Então, quando nos lembramos do Mestre, fica mais fácil nós entendermos o roteiro para o cumprimento das leis. E quanto mais de acordo com as leis estiverem a nossa vida, nossa rotina, as nossas ações, mais bem-estar, leveza teremos em nossa vida. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.